Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Retratos de Jampa. Muito prazer, meu nome é Vitor. E estamos aqui na nova praça, né, Vidal Negreiros, o ponto 100 réis. Vidal Negreiros, que inclusive está ali ao fundo, né, representado por um busto. Ele que foi uma figura importante aqui na Paraíba, justamente no período ali da insurreição pernambucana, né, onde nós temos a expulsão dos holandeses aqui do Nordeste, né, Paraíba, Pernambuco, enfim. E o Vidal Negreiros foi um dos líderes desse grande movimento que foi muitíssimo importante. E aqui, a Praça Vidal Negreiros, né, que leva seu nome, é conhecida como a Praça do Ponto de 100 Réis, ou apenas Ponto de 100 Réis. E isso tem um fato muito histórico, né? Pois, se você perceber, né, quem é daqui de João Pessoa, muitas pessoas vão falar ponto de 100 reais, ponto de 100 reais. Aí muita gente vai dizer, é porque era o valor da passagem do bonde, né? Era o que o cobrador gritava quando chegava aqui. Pois, em fotos antigas, inclusive aquele relógio ali, ó, lá em cima do Paraíba Palace, aquela ponta ali do relógio, ela ficava aqui, no meio da praça, né? Então, antes de chegarmos nessa história aí do bonde e do ponto 100 réis, vamos voltar no tempo. Antigamente, nessa região aqui, existia uma igreja, né, que era, se não me engano, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, ou Pardos, algo assim. E a frente da igreja ficava virada para lá, para onde hoje temos aquele prédio ali, que eu acho, se eu não estiver enganado, é o edifício Regis. Então, tem algumas fotos antigas, pinturas antigas também dessa região da Duque de Caxias, a gente consegue ver a parte frontal da igreja. E aí, com o tempo, ali na década de 10, década de 20, né, com o Valfredo Guedes Pereira, vai ter a demolição dessa igreja e outras também, inclusive a Igreja das Mercês, que ficava aqui, de frente para onde estamos, né, ali no início, aqui no início da Visconde de Pelotas, certo? Na Praça 1817. E essas igrejas foram derrubadas, demolidas, justamente para que fossem construídos novos espaços na cidade, né? Novas ruas fossem abertas, praças também. Então, aqui era um ponto, né, do bonde. Então, no meio da praça, além do relógio, como eu citei, tinha uma espécie como é que eu posso dizer? Tinha uma estrutura, né? Que remete até aquelas cafeterias que a gente vê de estrada, né? Nos filmes americanos, por exemplo. Não sei se era uma cafeteria exatamente, apesar que aqui no entorno existia um tal de Ponto Chique, né? Inclusive a gente até comentou na série dos cinemas. E por falar em cinema, né? Aqui também funcionava, aqui onde hoje é a Casa Pio, também funcionou um cinema de rua, que era justamente o Cine Plaza. Então, com o cinema aqui e várias outras opções de lazer, né? Principalmente o cinema, Plaza, o Rex, lá no fundo também, aqui existia esse ponto do bonde, então quando chegava aqui, né, gritava-se 100 réis, que era justamente o valor da passagem. E aí acabou pegando, né, ficando no gosto popular, e aí muita gente apelidou esse lugar de ponto de 100 réis, justamente por esse fato. É tanto que quando a gente olha aqui, é porque a praça foi reformada, né, recentemente, mas houveram diversas mudanças na estrutura aqui da Praça Vidal de Negreiros, certo? Então a gente não consegue ter essa noção ou ver onde exatamente funcionava ou tinha os trilhos dos bondes, né? A não ser nas fotos antigas. Então a gente tinha bonde que passava ali pela Duque de Caxias e seguia pelas Trincheiras, por exemplo, né? E assim vai. Então é muito interessante isso, vocês visualizar algumas fotos antigas aí durante o vídeo. E eu também estou com esse livro aqui, ó, História da Paraíba e sua capital, né, na qual, na página 191, ele vem comentando, né, 1924, construção do ponto de 100 réis. Como eu falei, na década de 20 acontece, né, toda a construção desse lugar. E não só o lugar, né, a praça, mas o entorno também vai sofrendo algumas alterações. Então, edifícios vão sendo construídos, praças, aliás, praças não, alguns imóveis deixam de existir, né, são demolidos e aí vão sendo construídos edifícios, né?
Tem esse casarão aqui atrás, que é ali no caso, né? Casarão da Vila Lins também, né? Então, assim, o bonde, ele foi muito importante em várias décadas aqui na Paraíba, né, na capital do estado, e que, de certa forma, com outros aparelhos, como os cinemas de rua aqui em volta, né, enfim, bares, restaurantes, eles tiveram um complemento para que sua existência fosse mais prolongada, né? Então, porque aí, ó, o pessoal descia do bonde, vinha para cá pro cinema, né? Ia para a cafeteria que tinha por aqui e assim vai. Então, tempos de ouros da nossa cidade, do nosso estado, da Paraíba. Então, nesse livro aqui, História da Paraíba e sua capital, ele vem trazendo um recorte histórico, né, da evolução desse lugar, né, da Praça Vidal Negreiros, enfim, como também dessa questão do popular, né, do ponto de 100 réis. Então é isso. A gente encerra esse vídeo aqui trazendo um pouco, né, do porquê esse lugar se chama ponto de 100 réis. E um detalhe, uma observação. Esse vídeo aqui é uma versão atualizada, né, pois já gravamos um desse em 2024, tanto para o Instagram quanto para o YouTube, e aí a gente está regravando aqui só para trazer uma nova versão, né? Até porque a praça também foi reformada, inclusive muitas críticas feitas, né? E aí, ó, só para dar um panorama geral, ó, aqui a gente tá com vários bancos, enfim, né? Algumas árvores que já existiam, mas o que muitas pessoas têm reclamado dessas últimas reformas que aconteceram aqui na Praça Vidal Negreiros é que a gente está tendo basicamente um chão totalmente de concreto, né? Quem lembra aí década de 70, 80, como era aqui a praça, né? Tinha chafariz e tudo, né? Uma fonte era mais harmoniosa, florida também. Então, assim, e hoje em dia a gente só vê mais o concreto, né? Como é que eu posso dizer? O cinza. Ele cobre toda a beleza que aqui um dia existiu. Então, é isso. Esse é o Ponto Sem Réis, essa é a Praça Vidal Negreiros. E muitíssimo obrigado por ter assistido. Até um próximo vídeo e, claro, acompanhe a gente aqui no YouTube e nas redes sociais. Tchau!